Esta noite, irmão, você no teu espírito, você possa se conectar com o Espírito de Deus e Deus trazer alegria sobre você, trazer um espírito de salvação sobre a sua casa, sobre a sua família. Pai, que o Senhor restitua a alegria, Senhor. Que o Senhor restitua, Deus, um coração alegre, Deus, na tua presença. Que todos os demônios, que tudo aquilo que foi implantado sobre nós, que a tua glória venha rompendo, Jesus. Venha rompendo, Jesus. E a tua presença possa trazer restauração. E a tua presença possa trazer, Deus, um toque sobrenatural do Senhor. Um toque sobrenatural do Senhor. Toca, Deus. Vai passando no meio desses bancos, Senhor, e começa a tocar na vida desse crente, Deus. Que em nome de Jesus a presença do Senhor comece a trazer vida aos ossos secos. Comece a trazer vida sobre o coração. Vem, Deus. Vem, Jesus. Que a tua presença esteja sobre este ambiente, rompendo barreiras, Deus. Ei, Jesus. Irmão, a palavra de Deus declara que quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, havia uma cidade dentro daquele lugar que tinha uma grande estrutura de proteção. Havia muros em volta daquela cidade. A palavra de Deus declara, irmão, que os israelitas não sabiam como entrar na cidade de Jericó. A Bíblia fala que Deus ministra para Josué dizendo: ei, Josué, você não vai pegar espada, você não vai pegar cavalos nem bois para ir para a guerra. Você vai pegar instrumentos musicais. E a palavra de Deus fala, irmão, que quando eles começaram a pegar aqueles instrumentos, eles não entenderam o que eles fariam. Mas a Bíblia diz que eles pegaram aqueles instrumentos e a instrução do Senhor era esta: vocês vão andar em volta dessas muralhas, tocando, adorando, e de repente as muralhas cairão. Irmão, quando Deus fala conosco dizendo assim: ei, eu quero que você ande me adorando, aí você olha para a circunstância da tua vida e diz: Deus, mas não muda nada. Deus, não acontece nada. Eu estou aqui todo culto dizendo glórias ao Senhor, dizendo aleluia ao Senhor, e Deus está respondendo a tua oração dizendo: ei, Israel, você está diante da muralha de Jericó, só que você tem que dar 7 voltas. Talvez foi só a primeira volta de adoração que você deu, mas vai chegar um momento onde a adoração vai romper as barreiras, irmão, e as muralhas irão cair. Então nesta noite, irmão, que você tenha vindo para adorar ao Senhor, para romper muralhas. Muralhas na tua vida que foram sendo criadas, muralhas espirituais que foram sendo criadas, muralhas na tua emoção. Você não é mais uma pessoa feliz e você criou uma muralha. Muralhas no teu casamento, você se afastou com o teu coração, porque você criou muralhas. Muralhas financeiras, dizendo: Deus, eu mereço essa vida que eu tenho mesmo. Você aceita, e Deus está falando que não. É um tempo de romper as muralhas através da adoração. Ei, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Gostaria que Silvana estivesse trazendo uma palavra nesse momento, irmão, em nome
de Jesus, você juntamente com o Espírito Santo pudesse bendizer ao nome do Senhor, dando glória, dando aleluia. Ei Deus, nós te adoramos, Senhor. Podemos estar aqui para adorar nosso Deus, né? Ainda cheia de alegria pela vida da Manu, né? Que Deus tem feito. Fiquei tão feliz, amo tanto aquela menina e desejo do fundo do coração, né? Que Deus use muito ela, porque quando a pessoa é escolhida, vá por onde for, né? Deus usa do jeito dele. Glória a Deus. Vamos ler um versículo de Pedro. Efésios 5, irmãos. Eu vim direto do trabalho, daí não trouxe minha Bíblia. Capítulo 5 e versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Glória a Deus, irmãos. O povo cristão é como qualquer outro assim que passa luta, tribulação, né? Mas nós temos que fazer a diferença. Abrir nossa boca para falar aquilo que vem do alto, né? Falar palavras que vão ajudar as pessoas. Falar aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. E a gente vê tanta gente sofrendo, passando por tribulação. E isso daí a gente vai continuar vendo, porque é para se cumprir a palavra de Deus. Então nós, os cristãos, nós temos que fazer a diferença na vida de cada um. Nós temos que buscar a Deus em oração, passar por cima com Jesus nos ajudando pelas lutas, pelas tristezas, pelas angústias. E quando alguém vier falar com você, você ter uma palavra de ânimo, uma palavra de amor para falar. Não é difícil. Não é difícil ver uma pessoa começar a conversar com você e já contar tudo o que está passando, a tribulação que está passando. E às vezes você olha e fala assim: Ih, moço, se você soubesse o que eu estou passando. Ele vai contando e você está ali: Senhor, me dê graça, me dê palavra, porque às vezes você está passando ali também por coisas tão, né, difíceis. Mas só que aquele que está em nós é maior que tudo. Por isso nós temos que estar sempre com a palavra no nosso coração. Porque se nós for abrir nossa boca na carne, vai sair tanta coisa ruim. Mas quando a gente lembra da palavra, quando a gente tem a palavra no nosso coração, a gente abre a boca e fala aquilo que Deus quer que aquela pessoa ouça. E assim aquela pessoa é cheia também de alegria, de paz. Coisa que no mundo não estão conseguindo encontrar. Então vamos vigiar muito no que a gente fala. Vamos vigiar muito no nosso andar, no nosso falar. E pedir a Deus que nos dê força para a gente vencer. Porque assim como Ele ajudou os discípulos dele,
nas horas mais difíceis, Ele vai nos ajudar também, e Ele tem prometido isso para nós. E aqui eu quero pedir oração por uma família. O nome da mulher é Cássia. Também por seu Francisco. Coloque ele na oração. E para Dona Nancy e sua família. Uma família cheia de tribulação, cheia de, vamos dizer assim, de maldições, de coisas muito terríveis que têm acontecido. E a gente vê assim que é falta de Deus, né? Então a Dona Nancy conversando comigo, ela falando que ela tenta falar, ela tenta, vai na igreja, só que não é fácil. Então a igreja ajudando em oração, Deus pode transformar, libertar aquela família em nome de Jesus Cristo, né? E essas são as minhas palavras em nome de Jesus. Irmãos, assentados como estamos, eu gostaria que você curvasse a cabeça, você fechasse teus olhos e que você meditasse nessa oração. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou movendo sobrenatural, vou plantar e colher, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Diga rompendo, rompendo em fé. A tua vida, irmão, minha vida se reveste, rompendo em fé. Ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. Queria que você se colocasse de pé, como um ato profético, dizendo: eu vou romper, Deus. Eu vou romper as barreiras, Deus. Eu estou rompendo, Pai. Assim como eu estou me colocando de pé, Deus, eu me coloco de pé hoje na Tua presença, Deus. Eu rompo as barreiras, Senhor, da minha vida. Toda a tristeza vai embora, Deus. Declare ao Senhor dizendo: cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam
lutar e vencer. Vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. Diga, cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Senhor. Glória ao Senhor. Santo ao Senhor. A palavra de Deus declara, irmão, que o Senhor, Ele faz promessas para a nossa vida. O Senhor, Ele faz várias coisas para nós, irmãos. E essas promessas, muitas vezes, elas se apagam ao decorrer da nossa história, ao decorrer dos nossos dias. Mas a palavra de Deus declara que nenhuma palavra que saiu da boca do Senhor voltou para ela vazia antes que se cumprisse. Ei, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Existem algumas promessas na tua vida que elas estão sendo trabalhadas no longe para se concretizar, Ei, Deus. mas que Deus está trabalhando para que elas cheguem a você. Isso Ele está. Você diz: Deus, onde estão, Senhor? Aleluia, Deus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Oh, aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Diga: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus, Deus, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria
Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Se cumprir tua palavra, Senhor. Aleluia, Senhor. Quem aqui, irmão, acredita e crê no Senhor, que mesmo muitas vezes na nossa vida, a gente passando por circunstâncias difíceis, crê que Deus, mesmo trazendo essas circunstâncias difíceis para nós passarmos, Deus tem sido bom conosco. Deus, gratidão, Pai. Estávamos lá na casa da Valéria, e que momento, irmãos, aquele batismo. Estávamos ali, conversamos com a Manu durante o dia, a Manu decidiu, e então fomos lá fazer o batismo, se programamos tudo, e a mãe naquele estado. E Deus só falava para mim dizendo: eu sou bom o tempo todo. Aleluia. E eu dizia o tempo todo: o Senhor é bom, Deus. Glória a ti, Deus. Ei, Deus. E eu falava: Deus, como que pode, Senhor? Existem dois extremos aqui. Existe o extremo da doença e um momento de vida. Aleluia. Deus falando comigo: mas ela ainda está ali. Glória a ti, Deus. Eu não sei que nível de consciência ela está ali, irmão, porque isso ninguém vai conseguir entender. E Deus só conseguia dizer para mim: mas ainda ela está ali. Então, quando nós terminamos o batismo da Manu, a Valéria foi lá, abraçou ela e disse: mãe, hoje a Manu é de Jesus, mãe. Ela decidiu pelo Senhor. Aleluia. Ela chorou em cima dela. E eu não sei, irmão, que nível de consciência, mas nós podemos declarar sobre ela dizendo: olha, hoje iremos fazer um culto, hoje a Manu foi batizada. A bondade do Senhor, ela é inexplicável. E quando Deus entrou dentro daquela casa, irmão, foi algo transformador. Tirou todo o peso, tirou todo o cansaço que nós estávamos. Oh, aleluia. Nos trouxe um renovo sobre nós. Gratidão, E o sobrenatural de Deus, mais uma vez, irmão, gratidão, Deus. Ele rompeu toda a macumba que existe do lado do lar. Oh, aleluia. A presença de Deus invadiu Glória a aquele ti, lugar. Deus. Porque eu falo para você, irmão, existem coisas sobrenaturais que acontecem conosco. Oh, Eu cheguei naquela casa, ela estava pesada, e quando eu fui ao banheiro, eu ouvi uma voz dizendo para mim: o que você está fazendo dentro deste lugar? oh, aleluia. Eu falo para você, irmão, quando o crente vai visitar a tua casa, ele não vai para brincar com você, ele não vai para passear com você no parquinho. Quando o crente vai dentro da tua casa, irmão, ou é para te abençoar ou para ser abençoado. Eu falo para você, irmão, que sobre nós está a bondade do Senhor. Independente da circunstância que nós vivemos, nós ainda podemos declarar dizendo: tu és bom, Deus, e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Eu queria que você adorasse junto comigo dizendo assim: Glória a ti, Deus. Aleluia, Deus. te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me
de novo. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tua presença. Desde quando, Deus? Quando me levanto até eu me deitar,
Nesse momento nós estaremos adorando a Deus. E a Luciana estará continuando o louvor e eu vou ir ali na frente junto com a Adri. E quem quiser passar por uma imposição de mãos, nós estaremos orando pela tua vida. Antes de estarmos adentrando a palavra, queremos abençoar você nesse momento. Adore o Senhor dizendo assim: sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. diga sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. Diga, ele vai voltar, ele voltará Para governar as nações em amor. que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus. que ruja o leão Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Se você quiser nesse momento, irmão, fazer uma oração, estaremos continue adorando ao Senhor, dizendo: e que ruja o leão Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão, que a terra estremeça diante da presença, Deus.
Que a sua presença toque ela da ponta dos pés ao alto da cabeça, Jesus. Que o Senhor abra os olhos espirituais, Pai, da vida dela, para ela conseguir ver os teus propósitos. Em nome de Jesus, Pai, sua presença seja liberada sobre ela, Deus. Toca ela, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Que a sua casa seja cheia do Espírito Santo. Seu ministério seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós quebramos todas as barreiras, Pai. Nós quebramos todos os demônios, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Toca, Espírito Santo. Flui, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Libera o novo sobre ela, Deus. Em nome de Jesus. Existe uma unção sobre a sua vida. Existe uma unção sobre a sua vida. Deixa o Espírito fluir. Deixa o Espírito fluir. Flui, Senhor. Uma unção sobre a sua vida. Uma unção profética sobre a sua vida. Todo o sofrimento, todas as mágoas que você tem suportado por causa do Senhor. Todo o sofrimento e todas as mágoas que você tem suportado por causa do Senhor. Você não está sozinho, o Senhor está vendo. Deus está vendo, Deus está vendo. Flui, Deus. Hoje Deus derrama um renovo sobre você. Sopra, Deus. Aleluia, Jesus. Sopra, Senhor. O Senhor começa a enraizar a unção sobre a sua vida. O Senhor vai te dar uma alegria que não vai ser rompida por qualquer coisa. Toca, Deus. Toca, Deus. O Senhor ouviu a tua tristeza e hoje Ele está liberando alegria sobre o teu coração. E essa alegria vem dele. Seja cheio do Senhor. Cheio do Senhor. Flui, Deus. Cheio do Senhor. Cheio de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus está derramando alegria sobre o seu coração. Deus vai terminar no banco que Ele começou aqui. Faz em nome de Jesus. Nós oramos a vida do teu filho nas tuas mãos. Nós colocamos a vida do Kevin perante o Senhor. Foi ele que mandou o vídeo dizendo sobre imposição de mãos, Deus. E Pai, nós não estamos aqui. Nós estamos aqui como um fluir do Senhor. O Senhor te ensina no nosso espírito. O Senhor começa a destravar sobre o mundo espiritual, sobre a vida do Kevin, Deus. Que haja uma liberação do Senhor sobre a vida dele. Uma liberação sobre todas as pessoas que ele tem falado de Jesus. E que ele diz muitas vezes: por que essas vidas não se rendem? Por que não existe uma redenção? Eu tenho tanta sede do Senhor e essas pessoas não conseguem ver o que eu estou vendo. Libera um novo sobre ele, Deus. Uma autoridade espiritual onde ele começará, Deus. Quando as palavras saírem da boca dele, as pessoas começarão a sentir o Espírito queimado. O Espírito queimado. Aonde ele tocar as mãos, Deus, os demônios sentirão a presença do teu Espírito Santo.
sobre a vida dele, Deus. Foca sobre a vida dele, Deus. Libera o ministério de ganhar almas, Deus. Libera uma unção para ele ir e fazer discípulos, Deus. Os demônios tremam. Calça os pés do Kevin, Deus, com fogo, Jesus. Calça os pés dele com teu fogo, Deus. E aonde ele pisar, Deus, Senhor, queime, Jesus. Ei, Deus, em nome de Jesus, libera isso sobre ele, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. E que o coração dele comece a queimar para testificar, Jesus. Que amanhã, depois da manhã, o fogo não se apague, Deus. Que haja perseverança sobre a vida dele, Deus, em nome de Jesus, Pai. E Deus, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ela possa testificar que o Senhor mudou a vida dela, Senhor. Que o Senhor entrou em áreas que somente ela sabe, que só ela conhece. Que ela possa onde ela passar. Que a terra estremeça. Nós declaramos sobre cada majestade de Jesus. Posicionamos sobre a vida do Marcelo, Deus. O Senhor tem dado tudo o que ele tem pedido, Deus. Enquanto eu estava ali, Senhor, o Senhor derramava uma unção sobre a vida dele. E o Senhor vai começar a exigir coisas de você, para você ir mais profundo, para você ser encontrado nele. O Senhor vai começar a exigir coisas para você ser encontrado nele, para a unção ser mais forte, para a presença ser mais forte, para romper todo o peso que você leva sobre os ombros, para romper toda a dificuldade que existe dentro do teu coração.
Deus, a ministrar sobre o coração dele agora, Deus, baseado nesta unção nova, Jesus, que nós oramos que ele começará a receber a partir de agora, Deus, que as mãos dele aonde tocar, Deus, é como a mão de José, Jesus, que aonde ele tocar, Deus, que aonde ele tocar, Senhor, o Senhor saciará a fome. Que dentro desse coração haja uma humildade, Senhor, muito grande, uma humildade de servo, como houve na vida de Ruth, Deus, a humildade de servo, de colher migalhas, para o Senhor o fazer, Pai, sentar-se no trono como Boaz. O Senhor fala com você dizendo: se você se manter fiel no pouco, se você se manter fiel no pouco, dentro da tua casa, dentro do teu casamento, dentro das tuas finanças, dentro dos teus sonhos, sobre o muito eu vou te colocar. A humildade tem que reger você. Esta é a unção que o Senhor quer derramar sobre sua vida, uma humildade muito forte, onde você vai chorar, onde você vai sentir a misericórdia do Senhor sobre você. E quando você sentir esta misericórdia do Senhor, você olhará para as pessoas com a mesma misericórdia, com o mesmo amor que o Senhor tem te olhado. Pai, alivia todo o peso das costas agora, Deus. Alivia todo o fardo, Deus, do coração. Que a mente, Deus, que tem estado em 220, Jesus, desde a hora que acorda, Deus, o Senhor alce o óleo, Senhor Deus, e traga um alívio sobre a mente, Deus. O Senhor vai começar a reger os teus caminhos, porque o caminho do Senhor é leve. Todo o caminho que for pesado não é do Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor abençoe o trabalho, Deus. O Senhor abençoe o ministério, Deus. E que o Senhor derrame desta unção, esse quebrantamento sobre todas as áreas da vida dele, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Aleluia, Deus. Em Deus. Aleluia. O Senhor te ama. O Senhor ama a sua casa, a sua família, os seus filhos. O Senhor te ama. Quando eu olho a sua vida sentado ali ou aqui na frente, eu vejo um amor do Senhor sobre a tua vida muito grande. Há uma cobertura sobre você e há uma sede em você muito grande. E o Senhor fala com você: existe um posicionamento. Existe um posicionamento que você tem tomado e o Senhor tem ministrado sobre você. Mas existe uma profundidade que Deus quer te levar muito grande. Existe uma sede, uma fome dentro de você que não é saciada com qualquer coisa. E o Senhor quer falar no sobrenatural com você. O Senhor não quer usar a boca de profeta. O Senhor quer usar o Espírito dele falando no teu coração. Por isso hoje o Senhor libera sobre sua vida esta voz que irá começar a bradar dentro de você e começará a te direcionar aonde Ele quer que você esteja. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela casa do Bruno, pelo Bruno, Deus, nesse momento. E nós oramos, Pai, pelo ministério que o Senhor tem para a vida dele, Deus. Que a partir do momento, Deus, que ele tem tomado esse posicionamento, que a unção do Senhor toque ele, Deus. Que o Senhor quebre, Deus, todos os grilhões que Satanás tentou lançar sobre ele, todos
todos os grilhões que o diabo tentou lançar para pará-lo sejam quebrados, Deus. Sejam quebrados, Deus, todos os demônios, todas as algemas, Deus. E nós liberamos sobre ele, Pai, a tua presença, Espírito Santo. Toca, Deus. Toca, Espírito Santo, da ponta dos pés ao alto da cabeça. Que haja uma unção nova sobre a vida dele, Deus. Que o ministério dele comece a ser desenrolado, Deus, como um rolo. O Senhor tem chamado ele, Deus, mas eles têm estado, Deus, meio perdido. Mas o Espírito Santo vai começar a te levar para a vontade do Senhor a partir de hoje. Você vai começar a ler a Bíblia como nunca leu. Você vai começar a orar como nunca orou, porque o Espírito do Senhor estará sobre a sua vida a partir de hoje. Que o Senhor toque as suas pernas e você sinta o fogo do Senhor, como Ezequiel entrando dentro das águas, sobre os ardeiros, sobre os joelhos, sobre os lombos. Mas vai chegar um momento onde você vai nadar no rio e você não vai mais querer sair de lá. Existe uma unção sobre sua vida muito grande. Existe um amor no teu coração muito grande, e é o Senhor quem tem colocado. Mas o diabo quis te calar. As coisas que Satanás queria fazer, ele queria te destruir. Mas o Senhor hoje quebra todas as obras, e ele começa a restaurar a sua casa. Vai mudar as circunstâncias. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre sua vida que vai mudar as circunstâncias. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelos seus filhos, pela sua esposa, Deus. Que a boca, Senhor Deus, proclame a tua glória, Deus, em nome de Jesus. Que a unção permaneça sobre a vida dele, Deus. A unção permaneça sobre a vida do Bruno, Deus. E que cada vez, Pai, que ele ouvir a tua voz e obedecer, haja profundidade no teu espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Senhor, nós oramos por todos aqueles que têm nos assistido. Nós, Pai, nós liberamos sobre a vida de todos. Nós não sabemos, Pai, por quem está nos vendo, quais pessoas, mas a mesma unção, a mesma palavra que falou sobre o coração de cada um que esteve aqui na frente, Deus, comece a ser liberada sobre esses que estão em casa. Toca os filhos, toca o casamento, restaura, Deus, a saúde. Em nome de Jesus, vai, Espírito Santo, e libera sobre, Senhor, a casa seja cheia, a casa seja liberta, que haja um romper do ministério, Senhor, sobre a vida de cada um, e que haja um novo do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai, haja um fluir do Senhor, fluir do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor. Obrigado, crianças. Aleluia. Glória a Deus. O Kevin mandou aquele vídeo e eu fiquei movido com aquilo, porque eu falava: Deus, nós temos que começar a fazer isso. Eu dizia a Deus: nós temos que fazer isso porque é base da igreja. Muitas vezes as pessoas estão passando circunstâncias que no mundo espiritual, a gente tocando, a gente estando junto com você, irmão, Deus vai ministrar algo. Então, quando você ver alguém aflito, irmão, fale para ela: me dá 2 minutos só para me orar por você. Você vai tocar na cabeça dela e Deus vai começar a falar para você. Eu quero perguntar para você, irmão, se dentro de tudo isso que o Senhor falou, se alguém aqui estava orando por algo e recebeu da parte de Deus algo aqui, ou sentiu algo da parte de Deus e você quer contar isso.
Você sentiu algo da parte do Senhor, você disse: Deus, eu tenho que falar, eu tenho que contar, eu tenho que... Alguém aqui, enquanto estávamos orando? Não. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Gostaria de estar compartilhando com você uma palavra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 1. Aleluia. Versículo de número 9. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 9. Depois de terem comido e bebido em Siló, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, perto de um pilar do templo do Senhor. E Ana se levantou com a alma amargurada e orou ao Senhor e chorou muito. Ana se levantou com a alma amargurada, orou ao Senhor e chorou muito. Pai, que nesse momento Tua palavra venha de encontro à nossa vida e que a gente possa sentir da parte do Senhor uma resposta para muita coisa que tem estado sobre nós. Então fala, Deus, usa a minha vida para liberar sobre a vida de cada um aqui, Deus, o que o Senhor tem feito e o que o Senhor tem falado e aquilo que o Senhor quer falar a eles. Então, Deus, em nome de Jesus, o que nós te pedimos, guarda este lugar agora de toda distração, guarda esse lugar agora de toda dispersão, Pai, e que eles estejam fitos, olhando diretamente para o Senhor. Amém e amém. Irmão, não deixe de dar teu glória a Deus, teu aleluia, porque o Senhor se agrada. Então, quero liberar para você hoje, irmão. Estava orando desde manhã no carro, vindo de viagem, vindo de Curitiba, dizendo: Deus, o que nós iremos conversar com a igreja nesta noite? O que eu posso falar, Deus, que os irmãos não sabem, os irmãos são abençoados, sempre estão ouvindo pregação, sempre... Irmãos, tem gente que me manda pregação falando: olha, Deus falou isso. Então muitas vezes é eu que sou abençoado por vocês. E eu dizia: Deus, o que a gente vai falar nessa noite? E todo mundo conhece essa história, é um dos textos mais conhecidos, existem músicas referentes a esse texto. E Deus me levava nesse texto e me falava sobre oração. E Deus dizia para mim que no tempo que nós temos vivido, as pessoas não oram mais. As pessoas, elas não têm mais um tempo de oração. E eu lembro, irmãos, antigamente, as pessoas que eram mais religiosas, independente da vertente religiosa que eram, as pessoas, elas tinham um tempo de oração. Domingo de manhã, domingo à noite. E as pessoas, elas não perdiam esse tempo de oração, porque era um tempo que elas diziam: esse tempo da minha semana eu reservei para o Senhor. E quando elas diziam isso, elas iam dormir e rezavam, nem que fosse o Pai Nosso: Pai Nosso que estás no céu, joelhinho dobrado. E a nossa geração olhava os pais fazendo isso. E a gente dizia: mas que coisa, né? E a nossa geração que veio depois dos pais, que oravam, que buscavam, já é uma geração que não tem essa didática. Já não tem mais esse sistema. Você pode ver, irmão, quantas vezes você dorme sem orar? Quantas vezes de manhã você acorda e não ora? Quantas vezes ali durante a refeição você se senta à mesa e rapidamente você já quer abrir a Coca-Cola, já quer pegar o macarrão, já vai pondo a colher lá dentro, mas você esquece de agradecer pela comida, de orar pela comida. Quantas vezes, irmão, nós estamos perdendo
Perdendo o quê? Perdendo uma rotina de orar. E isso é uma coisa que agrada muito a Deus. A palavra de Deus declara que a casa do Senhor tem que ser trabalhada com zelo. Então, Deus gosta de coisas ordenadas. Deus gosta de coisas, irmãos, limpas. Deus gosta de coisas que edifiquem a nossa vida. E todas as vezes, irmão, que nós comemos sem orar, nós estamos dizendo para Deus: Deus, a comida é mais importante do que o Senhor. Todas as vezes que nós dormimos sem orar, nós estamos dizendo: Deus, o meu sono é mais importante que o Senhor. Todas as vezes que você acorda de manhã, a sua mente já está no 220, irmão. Já acorda dizendo: já tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso aqui. O nosso dia vai ser corrido. E você não tem um tempo com o Senhor. Você está dizendo: Deus, o meu tempo com o meu trabalho é mais importante que o Senhor. Tá, pastor, mas como é que eu resolvo isso? De manhã, acorda mais cedo. De tarde, se programa. À noite, ao invés de ficar assistindo televisão, ao invés de ficar vendo videozinho no Instagram, você se reserva um tempo para orar. Porque isso, irmão, isso é uma coisa dentro da nossa rotina. Não pode ser uma coisa que a gente faz de qualquer jeito. Se você pensar, irmão, muitas vezes, durante a semana toda, muitas vezes você nem ora a Deus. Você só declara: Deus, esteja comigo. Será que isso o Senhor escuta? E é isso que eu quero ver com você nesta noite. Quais orações Deus ouve? Quais orações Deus escuta? Fala a Deus. E Deus me ensinou nesse texto aqui, irmão, um princípio muito forte. Vem comigo. A palavra de Deus declara que havia um homem chamado Eucana. E esse Eucana, ele tinha duas mulheres. Naquela época havia uma poligamia aceita ainda pelo Senhor. E a Bíblia declara que uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. A Bíblia diz que este homem era um homem muito piedoso. O que é um homem piedoso? Um homem que tem uma religião, que ele segue muito certo, ele quer seguir todos os princípios. Então, a Bíblia diz que todos os anos, olha no versículo 5, o versículo 3, este homem todo ano subia de sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor em Siló. Primeira coisa que a Bíblia está dizendo é que este homem tinha constância. Ele tinha constância. O que é constância, pastor? É todas as vezes que você não quebra. Você disse: eu vou estar lá, eu vou estar lá. A palavra de Deus declara, irmão, que todas as vezes que nós fazemos promessas a Deus, a palavra diz que é melhor que nós cumpramos, ou é melhor que nós nem a façamos. Porque quando nós fazemos promessas a Deus e nós não cumprimos, nós somos mentirosos. E você não está mentindo para qualquer pessoa, você está mentindo para Deus. Mas a palavra de Deus declara que este homem era um homem que tinha uma rotina anual. Já imaginou, irmão? Você dizer assim: todo período de férias eu vou ir para alguns congressos de missões durante o Brasil todo. E todo ano você fazer esta rotina. Todo ano você tirar esse tempo para você ser renovado. A palavra de Deus diz que este homem tinha essas duas mulheres. Uma, chamada Penina, tinha filhos. E a outra, chamada Ana, era estéril. E a Bíblia diz que esta esterilidade dela veio da própria mão de Deus. Olha no verso 5. Mas dava a Ana dupla porção, porque ele a amava, embora o Senhor a tenha tornado estéril. Quem fez a esterilidade dela foi quem? Foi Deus. E aí você pode dizer: Marcos, mas Deus é do mal, né? Como é que pode Deus fazer? Mulher estéril. E o que eu quero fazer com você hoje é já começar a te ensinar um princípio.
Se Ana não fosse estéril, nós não teríamos essa história na Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Se Ana não fosse estéril, Samuel não teria nascido. Aleluia. Mas Deus, irmão, é infinito. A Bíblia diz que é infinito em misericórdia. E a Bíblia diz, irmão, que o Eucana, ele dava uma porção para cada uma das suas esposas. Que é uma porção? Um tipo de sacrifício. Ele chegava e falava para ela: olha aqui, Ana, eu vou te dar R$1.000 para você ir lá na igreja e sacrificar. Mas para Penina, ele dava só 500. Porque ele amava mais a Ana. Ele gostava mais da Ana, mesmo ela não dando filhos para ele. Mas a palavra de Deus diz que todas as vezes que elas iam no templo, sabe o que a Penina fazia para ela? Ela provocava ela dizendo: olha aí, vai lá sacrificar de novo esse ano, e você vai ver, Deus não vai te responder, porque Deus é só comigo. E a Bíblia diz que Penina provocava ela. A palavra de Deus declara que essa mulher era rival, ela provocava ela com muitas irritações, porque o Senhor a tinha tornado estéril. Irmão, quantas pessoas que estão no nosso meio aqui, as pessoas não olham para você e dizem assim: o que adianta a tua fé? O que adianta você servir a Deus? Olha a vida que vocês têm. Olha as coisas que Deus tem te dado. O que adianta você ir na igreja? E a palavra de Deus diz que essas pessoas que se levantam contra você, irmão, elas também pertencem ao nosso meio. Elas não são pessoas de fora, elas são pessoas de dentro. De dentro até da nossa casa. E como que é a nossa reação para essas pessoas? A palavra de Deus diz que Ana, ela deixava quieto, irmão, e ela ia buscar ao Senhor. Mas eu quero falar para você que todo ano, a Bíblia diz no verso 7, ela fazia todo ano, e sempre que Ana subia à casa do Senhor, Penina a provocava. Por isso Ana chorava e não comia. Presta atenção, ela não chorava e não comia, não por causa de Deus, mas por causa da provocação. E a palavra diz que Eucana, seu marido, olhava para ela e dizia: mas Ana, por que você chora? Por que você não come? E a palavra de Deus declara que todo ano ela pegava o sacrifício dela e levava no templo e orava a Deus dizendo: Deus, me dá um filho. Sabe como que Deus respondia? Sabe por que Deus não respondia a Ana? Porque Deus não ouvia a oração dela. Capaz, Marcos, que Deus não vai ouvir? Não. Presta atenção no livro de Tiago, ele diz assim: vocês não recebem porque vocês oram mal. Por que ela estava orando, irmão? Por causa do sentimento de rivalidade que ela tinha com Penina. A palavra de Deus declara, irmão, que ela chorava e não comia. Era uma reação que ela tinha por causa da provocação de Penina. Então, ela ia na igreja, ela ia no templo com base num sentimento de guerra. E aí o que Jesus fala conosco, irmão? Irmão, se você vem trazer uma oferta aqui e você tem contenda com o teu irmão lá, vai e se conserta com ele para depois vir me trazer a oferta. E a palavra de Deus fala, irmão, que esta mulher ia todo ano, assim como você. Quem aqui ora por anos por coisas? Quem aqui busca do Senhor uma resposta e não recebe? Aprenda com Penina, irmão. A palavra de Deus declara que Penina, ela provocava o ódio na Ana. E a base do sentimento de Ana era a guerra. Será que o propósito da tua oração também não é esse? Não é um senso de justiça, dizendo: Deus, por que o Senhor não leva? Porque você está com ódio? Por que o Senhor não faz? Porque a base
da tua oração não está certa. Porque o propósito teu é resolver o teu problema. E Deus, Ele está olhando para você e dizendo, até Ele conseguir entender o que eu quero do problema, eu não vou tirar ele dessa situação. Eu não vou tirar dele dessa situação. Por quê? Porque ele não entendeu o propósito. Quando você não entende o propósito da vida, irmão, você não entende o propósito do sofrimento. Qual era o propósito da esterilidade de Ana? Samuel. Se Ana não fosse estéril, nós não teríamos Samuel, irmão. Então Ana olhava para ela e dizia assim, mas eu sofro. E Deus olhava para ela, você sofre porque você não entendeu o propósito. Porque o propósito que eu tenho para você é muito maior do que o seu sofrimento. Qual era o sofrimento dela? Eu não consigo ter filhos. Qual era o propósito dela? Gerar Samuel. A palavra de Deus declara, irmão, é lindo isso aqui, irmão, que a Bíblia fala que depois que eles comeram, versículo de número 9, depois de terem comido e bebido em Siló, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira perto de um pilar do templo do Senhor. E no versículo 10 diz, e Ana se levantou com alma amargurada e orou ao Senhor e chorou muito. O que eu quero falar para você, irmão? Que a partir do momento que ela comeu, passou a raiva dela. Porque a Bíblia está dizendo que ela não comia por causa do sentimento que ela tinha de Penina. Mas a partir do momento que ela superou o sentimento de revolta, o sentimento de vingança que ela tinha, ela voltou para o templo. E quando ela volta para o templo, a Bíblia diz que o sacerdote está lá. E quando ela volta para o templo, olha o que diz. Primeira coisa, ela se levantou. O primeiro princípio da oração, irmão, é nós se levantarmos. O que é se levantar, pastor? Você ter um posicionamento na tua vida. Toda noite eu vou orar a Deus. Toda manhã eu vou orar a Deus. E toda manhã você orar, e toda noite você orar. Mas de verdade, irmão. Não aquela oração que você entra dentro do carro, bate a porta e diz, Deus, abençoa meu dia, em nome de Jesus, amém. Não, você ter um tempo de oração. É um tempo na presença de Deus, onde Deus fala com você, onde Deus ministra com você. Quando nós se levantamos, é igual diz no livro de Ezequiel, capítulo número 8. A Bíblia diz que Deus levou Ezequiel em espírito até a brecha do templo e disse, Ezequiel, olha. A palavra de Deus declara que Ezequiel, ele se colocou na brecha, e a partir do momento que ele se colocou ali, ele está pronto para denunciar os sacerdotes que estavam se prostituindo. Por quê? Porque ele se posicionou no Senhor e Deus começou a revelar coisas sobrenaturais para ele. O que eu quero dizer para você? Que quando nós se posicionamos em Deus, em oração, existe alguma coisa na atmosfera espiritual que começa a mudar. Teu trabalho começa a mudar. Teu negócio começa a mudar. Circunstância dentro da tua casa começa a mudar. Porque existe um posicionamento seu. Segunda coisa que diz, ele diz assim, e com alma amargurada. A palavra diz no livro dos Salmos que Davi escreve um texto dizendo, Deus jamais rejeitará um coração quebrantado. Irmão, quando você vai até Deus, você vai chegar seco no Senhor. Você vai chegar vazio em Deus. Por que você vai chegar vazio em Deus? Porque você não tem a presença. Você está seco, você está vazio. E a palavra de Deus diz que você, a partir do momento que você se posiciona, Deus começa a trazer a presença sobre você.
você começa a ficar parecido com Ele. E uma das coisas que começa a acontecer dentro de você, você começa a ficar sensível. Existe uma sensibilidade que vai começar a acontecer na tua vida, irmão. Por exemplo, chegamos na casa do pastor André lá em Navegantes agora, e nós não íamos passar na casa dele. Eu estava orando de manhã, na praia, estávamos andando com a Samanta lá, e Deus falou para mim, vai lá na casa dele. E você vai, a hora que você estiver passando por lá, você vai passar lá e orar. Depois você vai pedir para ele ir orar pela igreja. Eu falei, amém, Deus. Irmão, a gente passou 3 dias na casa dele. Mas naquele momento que nós chegamos lá, existia uma atmosfera diferente. Cara, a gente estava ali na mesa, sentado, e a gente estava se arrepiando. Eu estava. Falei, eu não sei se vocês estão sentindo. A Stephanie olhou para mim e falou, estou sentindo. O André falou, estou sentindo, que existe uma coisa diferente nesse lugar. Eu falei, tem uma unção aqui. E a gente começou a orar. Eu comecei a chorar. Lá na casa da Valéria a mesma coisa, na hora da Santa Ceia ali, na hora do culto ali, a gente começou a chorar. Por quê? Porque a gente começou a ter sensibilidade. Pessoas duras de coração precisam se quebrantar na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado Deus não vai rejeitar. Eu estou te falando de uma mulher, irmão, que orou muitos anos para ter um filho. E ela nunca recebeu. Eu estou falando do posicionamento que ela teve para receber a resposta que durante muitos anos ela buscou e nunca alcançou. Primeira coisa, o posicionamento. Segunda coisa, o coração quebrantado. E a terceira coisa que ela faz, ela diz assim, e então orou ao Senhor. Só que era uma oração diferente. Não é aquela oração bonita, ó Deus, eterno Pai, glorioso, excelso, maravilhoso, tu estás dentro dessa congregação, perante todos aqueles que anelam perante o Senhor. Não é aquela oração escalafobética. A palavra de Deus declara que a oração dela era tão terrível que ela não conseguia mover os lábios. Olha no verso 13. Pois Ana só falava no coração, e seus lábios se moviam, mas a sua voz não se ouvia. E Eli pensou que ela estava embriagada. Atos capítulo de número 2. A Bíblia diz que os discípulos estão cheios do Espírito Santo. Eles estão encharcados. A Bíblia diz que quando eles abriram a porta, que as pessoas olharam eles, sabe o que elas pensaram? Esses caras estão bêbados. Quando você está cheio de Deus, irmão, encharcado do Senhor, existe um quebrantamento tão grande em você, que você não consegue pronunciar palavras. É só aquele... Existe um murmúrio dentro de você. Sabe o que é esse murmúrio? É um clamor. Quando eu oro, eu ainda estou falando, mas quando eu clamo, irmão, eu excedi a oração. Está além. E a palavra de Deus diz que Ana estava orando desta forma, a sua boca não pronunciava. E o sacerdote, as pessoas que passavam do lado dela diziam, essa mulher está louca. Segundo, terceiro princípio, irmão, nunca se importe com a maneira como as pessoas irão te olhar. Às vezes você vai estar dentro do teu carro, você vai sentir a glória de Deus, e você vai estar no semáforo. E as pessoas, o motoqueiro vai parar do teu lado, e você vai estar chorando. E ele vai olhar e falar, que cara esquisito, será que aconteceu alguma coisa com ele? Glória a Deus, aleluia. Você vai estar no meio do mercado, irmão, você vai começar a lembrar de uma pregação, do momento na presença de Deus, e vai vir. E quando vem e o cara é sensível, as lágrimas não se contêm. A palavra de Deus nos ensina dizendo, não se envergonhe quando a unção vier sobre você. Você vai estar em casa, você não canta muito bem, a tua voz vai estar lá.
E você vai estar de olho fechado, de repente vai chegar um parente seu, um amigo seu, vai chegar e vai ficar, ele não sabe como te interromper. Você vai estar ali, irmão, no manto. Você não vai estar se importando com as pessoas que estão te olhando. Porque você está sensível demais à presença de Deus. E a Bíblia diz o seguinte, que ela chorou muito. Quando a Bíblia dá essa ênfase, irmão, sabe quando uma pessoa está chorando e ela pega o lencinho dela e ela apalpa assim as lágrimas? Isso é um choro, quando a Bíblia fala. Mas quando a Bíblia diz que ela chorou muito, sabe aquele choro, irmão? Assim que você não consegue parar. É quando é um escândalo. É quando, irmão, eu me lembro, né, de alguns enterros que a gente fez, participou. E ali as pessoas, elas choram de uma forma, elas expressam uma saudade, um amor pelo ente querido que se foi. Aquele choro é muito forte, irmão. É esse choro que Ana está tendo. A Bíblia diz que ela chorou muito. Ele dá ênfase no choro. E olha a oração que ela faz agora. Se atentares benignamente para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres das tuas servas, eu lhe darei um filho varão, e eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e a navalha nunca passará sobre a sua cabeça. Sabe o que era o problema de Ana, irmão? Talvez todos os anos que ela ia, ela dizia assim: Deus, me dá um filho para mim ter um filho para o Eucana, Deus. Aí Deus não respondia. Aí no outro ano ela ia e dizia: Deus, o meu marido vai ficar tão feliz com o nosso filho, me dá um filho para mim. E Deus não fazia. Aí no outro ano ela dizia: Deus, nós vamos ensinar ele nos teus caminhos, Senhor. Eu vou ensinar o meu filho nos teus caminhos. Está entendendo a oração de Ana? É tudo para mim, tudo para eu, tudo para nós. Misericórdia, Deus. Sabe por que Deus não responde a nossa oração? Porque nós estamos orando para nós. Porque quando nós oramos para Ele, aí o negócio flui. Muitas vezes o sofrimento que a gente passa é Deus te ensinando a dizer: Deus, tudo que nascer de mim vai ser para o Senhor. Não é para mim, Deus. Porque eu não tenho sentimento de posse. É para o Senhor. Aleluia. Vai nascer um ministério para mim, Deus. Vai nascer um projeto dentro do meu coração. E aí as pessoas irão me olhar. As pessoas irão me agradecer. As pessoas irão fazer de mim uma pessoa reconhecida. Os homens reconhecendo no YouTube, tudo eu. Aí Deus não abençoa. Aí quando você fala: Deus, eu vou colocar esse projeto para desconhecerem o Senhor, aí você colocou Deus em primeiro lugar. Entendeu o que eu falei lá no início? Dizendo que você tem que, quando você fizer um propósito com Deus, você deve cumprir, porque você está colocando Ele em primeiro lugar. E a Bíblia diz, irmão, que Eli está ali olhando ela. E quando ela orou assim, Eli olhou para ela e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. E ela disse: que tu me estimes. Assim a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e o seu rosto já não era mais triste. E aqui começa a pregação. Porque a pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: ela saiu grávida do tempo? Com o que ela saiu do tempo? Uma promessa. Oh, aleluia. Igual a que Deus te fez. Glória a Deus. Mas o que ela fez, irmão, quando ela recebeu a promessa? Ela foi atrás da bênção. E a Bíblia diz que Eucana, no verso 19, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e o Senhor
se lembrou dela. Presta atenção, irmão. Até aquele momento, Deus nem tinha visto a Ana. Mas quando Ana fez certo, quando ela orou certo, Deus se lembrou dela. Muitas circunstâncias que a gente vive na nossa vida dizendo: Deus faz, Deus transforma, Deus faz isso aqui. A gente está mandando Deus fazer. Agora, quando você se achega na presença de Deus e diz: Deus, ministra no meu coração o que eu tenho que fazer, é diferente, irmão. Sabe o que você tem que ter na tua vida para ter direcionamento de Deus? Tempo na presença do Senhor. Irmão, Deus não vai falar com você orando 5 minutos por dia, não. Deus não vai ministrar um direcionamento por você se você não tiver tempo na presença dele. Eu chego na casa do Kevin, e aí eu quero tomar um café na casa dele. Aí eu chego na casa do Kevin e digo: Kevin, faz o café aí pra mim. Kevin vai gostar? Assim é você na presença de Deus. Ô Deus, me dá a bênção aí, Senhor, senão eu vou embora. Agora eu chego na casa do Kevin, 3 horas da tarde. A gente vai conversando, vai falando de Deus, vai falando de Bíblia, a presença de Deus invade, a gente ora. De repente o Kevin fala para mim: vou tomar um café. Glória a Deus. Meu objetivo era o quê? Café. Mas para mim alcançar o objetivo, como que eu tive que fazer? Tive que ter um relacionamento primeiro. Fala a Deus, aleluia. Se você não tiver relacionamento com Deus, não tem como Deus te abençoar. Porque você está chegando na presença de Deus sem ser transformado, sem ser mudado. A Ana chegava para Deus e dizia: Deus, me dá o meu filho, me dá para mim, me dá pro Eucana. Ela nunca disse: Deus, me dá um filho, porque esse filho é do Senhor. E a Bíblia diz que quando Ana recebe, irmão, a promessa do filho, ela não ficou parada, ela foi atrás. Muitas vezes a gente recebe coisas da parte de Deus, mas a gente não sabe andar no mundo espiritual. E a gente quer receber logo. A gente acha que a gente vai receber as coisas de qualquer jeito. Sabe o que Deus estava fazendo em todo esse tempo que Ele não permitiu Ana ter um filho? Ele estava trabalhando no caráter dela. Ele estava fazendo ela conhecê-lo como Deus. Mas a Bíblia diz, irmão, que a partir do momento que ela entendeu como buscar ao Senhor, Deus falou: agora ela entendeu, agora ela vai começar a receber. Deus não vai te abençoar financeiramente, irmão, se você não aprender a trabalhar com Deus. Deus não irá te abençoar na tua casa se você não aprender. Deus, Ele não te abençoará com filhos se você não aprender. Então o que nós temos que fazer, Jesus? O que nós temos que fazer, Senhor? Primeiro aprender, para depois poder receber do Senhor. Por que Deus não nos responde? Porque nós não queremos mudar. E as circunstâncias vão sempre se repetir na tua vida até o teu caráter ser mudado. É pessoa que está aqui e precisa mudar o ânimo. É muito desanimada para as coisas, qualquer coisinha, meu Deus e tal. E Deus quer fazer com que o teu caráter seja forte. Não é qualquer coisa que irá te abalar. Mas aí qualquer circunstância, desceu uma chuva, não vou para a igreja. Veio um problema lá em casa, não vou ir mais. O pastor foi muito duro na palavra. E aí qualquer coisa, irmão, já te afasta. Aí Deus te mete numa circunstância, para quê? Para moldar o teu caráter. E a circunstância sempre vai se repetir. Você troca de trabalho, o mesmo endemoniado que tinha naquele lugar vai ter lá no outro. Aí você diz: Deus, aonde eu vou se as pessoas me perseguem? Não é que elas te perseguem, é que Deus quer mostrar para você uma transformação em alguma área da sua vida. E aí você tem que entender. Você tem que entender uma coisa, que tudo na tua vida, quando você entregou para o Senhor os teus caminhos, quem manda na tua vida é Ele. Então muitas vezes, sabe o que Deus vai fazer?
Deus vai te deixar estéril em algumas áreas. Você não vai conseguir crescer. Deus vai te deixar estéril. Por que, pastor, que Deus vai fazer isso? Porque você não ouviu da primeira vez. E aí Ele vai trazer uma circunstância que vai te deixar estéril. Para quê? Para transformar você. Até você chegar e dizer: Deus, eu me posiciono no Senhor. Vai ter constância. E você começar a chorar com uma alma quebrantada. Aí Deus vai falar: agora ele está no caminho. Olha lá, te perdeu todo o ego agora. Perdeu toda a vontade dele mesmo. Olha lá, agora o negócio não é mais para ele. Agora o negócio é para o outro. Agora, olha lá, ele está no caminho. Agora só falta ele orar e chorar muito. E aí quando você começa a chorar, irmão, na presença de Deus, igual um louco, aí o Samuel vem. Sabe o que é Samuel? Quem é o Samuel? Samuel era o propósito. O propósito que foi gerado dentro de Ana. E quando que ele foi gerado dentro de Ana? Quando ela estava pronta. Aleluia! O propósito só vai ser revelado quando a Ana estiver pronta. Aonde que está, Deus, as minhas promessas? Você está pronto para receber? Será que se você receber hoje, você vai ter estrutura para suportar? Será que Deus te fazer o pastor que Ele falou que você seria, você vai suportar o peso? Será que se Deus fizer você ser quem Ele mandou você ser, será que vai ser o certo? E quando Samuel veio, ela desfrutou só por um pouco de tempo, cara. Porque aí ela teve que mandar o Samuel embora. Tudo aquilo que Deus gera dentro de você, irmão, não é para você, não é para tua família, não é para tua casa, é para Ele. Glória a Deus! Por isso que Ele diz: para Ele, por Ele, são todas as coisas. Glória a Deus! Quando eu quero para mim, eu não recebo. Quando eu quero para Ele, as coisas vão rápido, são aceleradas, porque é para Ele. O que na tua vida tem que ser consertado é a tua maneira de orar. Primeira coisa, ter tempo na presença de Deus. Como que eu tenho tempo na presença de Deus, pastor? Para de falar. Para de falar um pouco. Você fala demais. E Deus, quando você fala demais, Ele não pode falar. Quando a palavra de Deus diz: assim diz o Senhor, quem está falando? É o profeta ou é Deus? É Deus. O profeta tem que ficar em silêncio. Como que a gente tem, pastor, então, um tempo na presença de Deus? Fica em silêncio. E diga: Deus, fala no meu coração. E você começa a chamar Ele. E Deus vai começar a quebrar você. Você vai estar em casa, irmão. Você vai colocar um louvorzinho lá, fundo musical. E você vai estar lavando a louça. Você vai estar limpando a casa, dizendo: Deus, fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir o Senhor. E você não vai estar dizendo: Deus, abençoa aquela área. Não. Fique em silêncio. Deixa o Espírito Santo ministrar em você. E aí Deus vai começar a vir. Ele vai começar a trazer à memória algumas lembranças que te feriram. Ele vai começar a trazer à memória algumas circunstâncias que você passou, que você não superou ainda. E Deus vai começar a trabalhar, lembrando de alguma pregação aqui na menorá, lembrando de alguma pregação que você ouviu. E o Espírito Santo vai começar a ministrar dessa forma. Só que as pessoas esperam o seguinte de Deus: elas esperam que a luz branca desça na sala, que saiam uns raios do meio da luz branca, pegue fogo no sofá, que o anjo desça, diga, tire a espada e diz assim: meu servo. Não vai acontecer assim não, irmão. Porque para acontecer esse tipo de experiência, você tem que estar muito no Senhor. Então Deus vai começar a ministrar do pouco. E aí Deus vai te direcionar: fala isso para tal pessoa. E você vai lá e fala, e acontece alguma coisinha ali. De repente, Deus começa a te dar umas pregação. De repente, você começa a ouvir de Deus, irmão. E sabe o que acontece com a promessa?
ela começa a ser gerada em você, porque você teve tempo na presença de Deus. Nós precisamos de tempo na presença de Deus. Você tem que aprender a ficar em silêncio na presença de Deus, e Deus ministrará sobre o teu coração. Ele começará a te direcionar no teu trabalho. Ele começará a mudar a tua casa, porque não, você está tentando pela força. Você está tentando ajeitar a tua casa pela palavra. Você está tentando ajeitar a tua vida pela força. Agora não, escute o pastor dizendo para você hoje, irmão, nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. Quando o Espírito Santo entrar na tua casa, tua vida vai mudar. Glória a Deus. Os demônios irão embora. Aleluia. Por quê? Porque é a presença que muda, não é a minha voz, é a presença que muda. E aí, o Eli vai entrar, irmão, na história. Sabe quem é o Eli? É o Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo. É aquele que traz a resposta para você, dizer para você: ei, o que você falou, que Deus irá cumprir. Aquilo que você está orando, porque você está sacrificando na presença, esse é o vosso culto racional. E agora você vai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque você está mudando a tua mente, você está transformando o teu caráter, porque você tem tempo na minha presença. E aí o Samuel vem, aquele que ouve ao Senhor. Você está ouvindo a Ele, mas aí você tenta forçar no casamento, aí você tenta forçar com os filhos, aí você tenta forçar na empresa. Não faz. Vai pelo Espírito, que é mais fácil. Vai pelo Espírito, que é mais fácil. Não toma o senso de justiça, deixa a justiça para o Senhor. Aí a justiça fica mais fácil. E Deus começa a trazer a luz. E Deus começa a transformar. Por quê? Porque a presença invadiu. E quando a presença invade a casa, começa a ter justiça. Sabe o que Deus fez na vida de Samuel? Levantou ele como um juiz e trouxe justiça sobre a nação de Israel, porque a presença invadiu a vida de Ana primeiro. Então esse é o tempo de você gerar dentro de você a promessa que Deus fez. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: o que Deus prometeu para você? O que Deus prometeu para você? Eu não sei o que Ele te prometeu, mas em algum momento de algum culto Deus falou algo com você. Deus fala com você de novo: a minha promessa não volta para mim vazia. A promessa que eu falei para você não volta para mim vazia antes que se cumpra. Mas para ela se cumprir, ela tem que achar um terreno pronto. Prepara o teu coração, tua mente e o teu corpo para se cumprir em você a promessa de Deus. Sem estar pronto, não gera fruto. Sem estar regado, não gera fruto. Sem estar afundado, cavado, a semente não pode brotar. Então prepara o terreno para que a promessa venha e seja gerada em você. Como que eu preparo, pastor? Tenha tempo na presença de Deus. Deixa o YouTube de lado um pouco. Deixa o celular de lado um pouco. Você viu aqui que eu não respondi? O amor que mandava mensagem, às vezes eu ia responder 3, 4 horas depois. Até peço perdão. Mas, irmão, eu queria um tempo na presença de Deus. Tenha esse tempo. Final de semana, não trabalhe, desliga teu celular. Alguém morreu? Vai chegar para você. Tem um tempo na presença de Deus. Eu tenho folga no meio de semana. Tira esse dia para o Senhor. Mas tenha tempo na presença de Deus. Amém? Eu gostaria de orar pela tua vida, antes de estarmos encerrando. Baseado nessa palavra, de se posicionar, de quebrar a alma, de orar ao Senhor, não com palavras, mas balbuciando, e chorar muito na presença de Deus. Queria que você se colocasse de pé.
Aleluia, Deus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono e vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, vem nesse lugar, vem nesse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Vem, Senhor. Que no silêncio deste lugar, o Senhor tome o teu coração. Que no silêncio deste ambiente, o Senhor traga quebrantamento sobre a tua vida. O Senhor está trazendo cura sobre alguns corações. Você precisa chorar tudo que está aí dentro de dor. Você precisa ter um tempo de choro na presença de Deus muito profundo. Você precisa chorar todas as mágoas da tua vida. Você precisa chorar todos os sofrimentos, todas as humilhações que você passou. Você precisa ter um tempo de choro na presença de Deus. Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Vem com teu fogo neste ambiente. Vem com tua glória nesse lugar. Nós somos tua casa, nós somos teu lar. Fala conosco, Deus. Fala sobre os nossos corações, Senhor. Faz fluir, Senhor. Faz fluir. Em nome de Jesus, toda palavra do seu marido seja curada. Toda palavra que foi lançada sobre você, toda palavra da sua esposa seja curada. Toda palavra que a família lançou. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho
E o Pai se importa com você. Sinta o abraço do Senhor. Sinta o carinho do Pai. Toda palavra de maldição sobre você seja quebrada. Você sinta o amor do Pai sobre você. Você sinta o amor do Pai sobre o seu coração. Em nome de Jesus. Você é filho. Você é filho. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a cada um que está dentro deste ambiente. Que tenhamos tempo na Tua presença. Sejamos tocados pelo Senhor. Que em nome de Jesus a gente leve a Tua presença de dentro deste lugar. E que a gente nunca se aparte dela, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus. Estenda a sua mão assim. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a tua casa. E você diz amém. Aleluia, Deus.